Oi, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje é a nossa primeira aula desse semestre. Nós vamos estudar a matéria de álgebra linear, uma matéria super interessante e importante na matemática. Eu sou o professor Carlos Guzmán. Bom, desejo um bom semestre para todos vocês. Espero que seja muito proveitoso. Qualquer dúvida, qualquer consulta que vocês tenham, podem mandar um e-mail. Meu e-mail aparece aqui no slide. Bom, a aula do dia de hoje, a nossa primeira aula vai estar dedicada ao estudo de matrizes. As matrizes, conjuntamente com os espaços vetoriais e as transformações lineares, são os personagens principais da álgebra. E por ser os personagens principais, nós temos que saber quais são as características, quais são as propriedades que cada tópico tem. Vamos começar com as matrizes. Bom, nessa aula nós vamos a falar sobre o conceito de matriz, vamos dar alguns exemplos de matriz, vamos falar também sobre classes e tipos de matrizes, que nós vamos estudar ao longo da matéria, e finalmente vamos a falar sobre as operações de matrizes. Quais são as operações que podemos fazer com matrizes? Bom, uma matriz é uma tabela de números dispostos de linhas e colunas, ou seja, uma matriz está formada por linhas e colunas. Os números podem ser reais ou complexos. Nessa matéria, nós vamos focar principalmente no corpo dos números reais. Vamos dar um exemplo para entender melhor. Vamos pegar a matriz A. Bom, as matrizes são sempre denotadas por letras maiúsculas. Nesse exemplo, temos 4 linhas e 3 colunas. A matriz está formada por 3, 0, 0, 2, 0, 1, 1, 0, 2, 0, 0, 3. Bom, se você vê pela primeira vez matriz, talvez não faça muito sentido. Então, vamos a falar do seguinte exemplo que vocês vão entender melhor. Vamos pegar o grupo da Taça Libertadores que o Flamengo está participando. Conjuntamente com o Flamengo, temos o time do Independente, do Júnior e Barcelona. Estou colocando esse exemplo do futebol porque acho que todo mundo gosta de futebol, ou pelo menos a maioria. Essa mesma matriz que nós vimos no slide anterior representa a informação dos times. Nós sabemos que um time pode ganhar, ter vitória, pode empatar ou pode perder. Então, até agora, o Independente teve 3 vitórias, 0 empates, 0 derrotas. O Flamengo teve 2 vitórias, 0 empates e 1 derrota. O Júnior teve 1 vitória, 0 empates e 2 derrotas. E o Barcelona teve 3 derrotas, não teve empates e não teve vitória. Essa mesma matriz que nós vimos inicialmente representa as vitórias, empate e derrota desse grupo da Taça Libertadores. E, similar como esse exemplo, podemos falar também dos outros grupos, ou seja, as informações dos outros grupos nós podemos colocar também como matrizes. Essa matriz, como tínhamos comentado, tem 4 linhas e 3 colunas. Esses 2 números representam a ordem da matriz. Nesse exemplo, a matriz é de ordem 4×3. Vamos a ver outro exemplo para entender melhor. Vamos pegar a tabela do Brasileirão 2020. Essa tabela é até a rodada 10. Bom, temos 20 times na Série A e temos nessa tabela quantos pontos que teve cada time, quantos jogos, quanto saldo de gols e quantas vitórias. Então, nesse exemplo, temos uma matriz de ordem 20×4. 20 linhas por 4 colunas. Cada coluna representa a informação de cada time. Podemos acrescentar a ordem dessa matriz aqui? Podemos colocar, por exemplo, se o time, quantos jogos teve fora de casa e quantos jogos teve dentro de casa, qual que foi o aproveitamento de cada time. Então, podemos ter mais informações. E se a gente tiver mais informações dessa tabela, nós temos uma matriz de ordem maior. Mas nessa aula, nós vamos falar principalmente nas matrizes de ordem menor para que seja mais didático. Então, vamos passar ao estudo de matrizes, ou aos tipos de matrizes. A primeira matriz que nós vamos a estudar é a matriz nula. A matriz nula é a matriz formada por zeros.
essa matriz é uma matriz 3 por 4. Então, a matriz nula está formada por zero. Todos os elementos é igual a zero. Outra matriz, outro tipo de matriz, é a matriz de identidade. Essa matriz nós vamos usar bastante também nessa matéria. Qual que é a característica da matriz de identidade? Primeiro, tem que ser uma matriz quadrada. Quais são as matrizes quadradas? São as matrizes onde o número de linhas é igual ao número de colunas. Nesse caso, é uma matriz 3 por 3. E a outra característica é o seguinte, se você pega essa diagonal, que é chamada de diagonal principal, todos os elementos que não fazem parte da diagonal são todos iguais a zero. Essa matriz de identidade é mais ou menos parecida ao número 1 dos números reais, porque todo número multiplicado por 1 é o mesmo. Aqui, toda matriz multiplicada pela identidade vai ser a mesma matriz. Outro tipo de matriz é a matriz diagonal. A diferença da matriz diagonal com a identidade é que os elementos da diagonal principal não necessariamente têm que ser igual a 1. Porém, todos os elementos que não fazem parte da diagonal principal são iguais a zero. Tanto na matriz identidade como na matriz diagonal, tem que ser matrizes quadradas. Poderia dar exemplo de matriz 2 por 2, 5 por 5. Aqui eu estou colocando os tipos de matrizes com exemplos específicos. Outro tipo de matriz que nós vamos usar bastante também é a matriz triangular superior. Qual que é a característica da matriz triangular superior? Primeiro, tem que ser quadrada, e a outra característica é, se você pega a diagonal principal, e nessa matriz temos a diagonal principal formada por 1, 8 e 10. Os elementos que aparecem abaixo da diagonal principal são todos iguais a zero. Como tem matriz triangular superior, tem também matriz triangular inferior. A matriz triangular inferior tem a seguinte característica: você pega a diagonal e tudo que aparecer acima dessa diagonal principal, os elementos têm que ser iguais a 1, a 0. E nesse caso também, essa matriz tem que ser quadrada. Outro tipo de matriz que vamos usar bastante é a matriz linha e a matriz coluna. Essa matriz linha e essa matriz coluna nós vamos poder enxergar com vetores, que também vamos estudar nas próximas semanas. Então, temos esses 7 tipos de matrizes que nós vamos usar sempre. E como eu mencionei, tanto a identidade como a diagonal, a matriz superior, a matriz triangular superior e inferior tem que ser matrizes quadradas. Na matriz nula, pode ser quadrado ou não. E nesses exemplos de matrizes linha e coluna, são matrizes que não são quadradas. Então, é bom você aprender bem todos esses primeiros tipos de matriz. Tem mais tipos de matrizes, mas eu queria focar as matrizes que a gente vai usar mais. Bom, quais são as operações de matrizes? Como as operações de matrizes estão formadas por números, e nós sabemos que com números nós podemos somar, multiplicar, aqui a primeira operação que podemos fazer é somar matrizes. Mas para somar as matrizes, as matrizes têm que ter a mesma estrutura. O que significa ter a mesma estrutura? Que tem que ser da mesma ordem. Nesse exemplo, nós temos a matriz A formada por 2, 2 e a matriz B formada por 2, 2. Como tem a mesma ordem, então eu posso fazer a soma. Eu não posso somar uma matriz 3 por 5 com uma matriz 8 por 8. A ordem tem que ser igual. E como que eu vou fazer a soma? Bom, cada matriz tem cada elemento representa uma posição. Por exemplo, 2 é a posição da linha 1 e a coluna 1. 0 é a posição da linha 1, a coluna 2. E similarmente com os outros números. Então, você tem que somar os elementos que estão na mesma posição. Então, o primeiro elemento, 2, tem que somar com menos 1. E aqui nós temos número 1. 0 com 0 vai dar 0. Depois somamos 0 com 1, vai dar 1. E 3 com 2, que vai dar 5. Então, não tem nada demais somar matrizes, é só somar números. E a ordem da matriz soma é a mesma ordem da matriz A e B. Outra operação que podemos fazer com matriz é a multiplicação por um escalar, ou seja, por um número. Se eu pego, por exemplo, a matriz A, eu posso somar por 4, por 5, por 6.
Bom, vamos somar por 4, vamos multiplicar por 4. Como que vamos fazer essa operação? Você tem que multiplicar esse 4 a todos os elementos da matriz. Então, nós temos 2 por 4, que vai ser 8, 0 por 4, que vai ser 0, 0 por 4, que vai ser 0, e 3 por 4, que vai ser 12. Eu posso fazer o mesmo com qualquer número. Então, em geral, C por A vai ser 2C, 0, 0 e 3C. E com essas duas operações, nós podemos fazer combinações. Por exemplo, encontrar quanto que vale 3A menos 5B. Outra operação que podemos fazer com matrizes é a operação de multiplicação. Então, vamos a falar de dois exemplos para poder entender essa operação. Bom, vamos pegar uma matriz linha formada por 2, 3 e uma matriz coluna formada por menos 1, 5. Primeiro, você tem que verificar o seguinte, que o número de colunas da matriz A tem que ser igual ao número de linhas da matriz B. Então, aqui você tem 1 por 2, aqui você tem que ter 2 por algo. Nesse caso, é 2 por 1. Como esse número 2 é igual a esse número 2, então é possível fazer a multiplicação. E como nós vamos fazer a multiplicação? Você pega os elementos da linha e pega os elementos da coluna, você multiplica elemento por elemento, depois você soma. Bom, temos 2 com menos 1. Multiplicamos 2 com menos 1. E somamos 3 com 5. E fazendo essa operação, nós temos o valor de 13. E essa matriz é uma matriz de ordem 1 por 1. Como que você sabe qual que é a ordem da matriz produto? Bom, você tem o primeiro elemento da matriz A, tem a ordem da matriz produto vai ser esse primeiro elemento por esse segundo elemento da matriz B, ou seja, o número de colunas. Então, nesse caso, vai ser 1 por 1. A matriz produto é um número. Por isso que o número é entendido, ou as matrizes se entende de alguma forma como uma generalização dos números reais. No caso particular, quando as matrizes são de 1 por 1, então eles são números. Vamos a estudar outro exemplo. Vamos pegar a matriz A, formada por 2, 4, 0, 3, uma matriz 2 por 2, e vamos a pegar essa matriz B, formada por duas linhas e 3 colunas, ou seja, de ordem 2 por 3. Então, temos que verificar primeiro que o número de colunas da matriz A tem que ser igual ao número de linhas da matriz B. E aqui são iguais, e é igual a 2. Então, depois de ter verificado isso, começamos a multiplicar. Então, é linha, coluna. Pega a linha 1, coluna 1. Linha 2, coluna 2. Linha 1, coluna 1. Linha 1, coluna 2. Linha 1, coluna 3. E assim você faz com a linha 2. Então, vamos lá. Para obter o primeiro elemento, temos que fazer 2 por menos 1 mais 4 por 5. Para obter o outro elemento, 2 por 1 e 4 por 2. Então, você vai ter a matriz produto. Esse terceiro elemento, você vai ter linha, coluna, 2 por 2 mais 4 por 3. Para obter os elementos da segunda linha da matriz produto, você tem 0 por menos 1 mais 3 por 5. 0 por 1, essa linha pela coluna 2, 0 com 1 mais 3 por 2. E o último elemento é 0 com 2 mais 3 com 3. Então, sempre é linha, coluna. E você faz a operação, você tem a matriz produto. Nesse caso, a ordem da matriz produto vai ser o primeiro elemento da matriz A pelo segundo elemento da matriz B, ou seja, 2 por 3. Então, a ideia é simples. Você pega as linhas e pega as colunas e você vai somando. Desde que você... Bom, primeiro tem que verificar que, de fato, as linhas ou as colunas têm que ser igual ao número de linhas da outra matriz. Importante, a propriedade comutativa não vale nas matrizes, ou seja, A por B é diferente de B por A. Vamos a entender essa observação no seguinte exemplo. Nós já estudamos, ou já encontramos a matriz produto A por B, do exemplo anterior. Temos a matriz 2 por 2, a matriz B 3 por 2,
e nós multiplicamos e a matriz produto deu uma matriz de ordem 2 por 3. Agora vamos fazer B por A. Observe que a matriz B é 2 por 3 e a matriz A é 2 por 2. Aqui, o número de colunas da matriz B é diferente ao número de linhas da matriz A. Então, nesse caso, não vamos poder fazer essa operação B por A. Por quê? Porque o número de linhas é diferente ao número de colunas. Então, A por B é possível fazer, porém, B por A não podemos fazer. Então, A por B é diferente que B por A. Em alguns casos particulares de algumas matrizes, A por B dá para provar que é igual a B por A, mas em geral, essa propriedade não vale. Um exemplo interessante. Vamos colocar o seguinte exercício. No grupo do Flamengo, o exemplo 1, se nós quisermos encontrar quantos pontos tem cada time, usando matrizes, como podemos resolver esse problema? Então vamos lembrar, temos a informação desse grupo, e nós sabemos que as vitórias, se um time tem uma vitória, vai ganhar 3 pontos. Se tem um empate, vai ter 0 pontos. E se tem derrota, vai ter... Bom, empate é 1 ponto e derrota é 0 pontos. Então, nós podemos ter outra matriz. A matriz 3, 1, 0. E essa matriz 3, 1, 0 não é o dado do problema. É o dado que você já conhece. Bom, observe o seguinte, se nós multiplicamos a matriz A pela matriz 3, 1, 0, nós vamos ter a pontuação de cada time. A primeira linha, lembrem que é a informação do independente. O independente teve 3 vitórias, 0 empates, 0 derrotas. Então, se ele teve 3 vitórias, então o resultado, os pontos do time do independente é 9. O Flamengo teve 2 vitórias, então tem 6 pontos, pois ele teve uma derrota e 0 empates. O Júnior teve uma vitória, então a pontuação é 3. E o Barcelona teve 0 pontos, porque ele perdeu todos os jogos. Então, esse resultado aqui é a matriz que dá a informação dos pontos de cada time. Mas observa, esse resultado vem da multiplicação dessa matriz A por essa matriz 3, 1, 0. Você tem 3 por 3, mais 0 por 1, mais 0 por 0, você soma tudo, vai dar 9. Essa outra linha, 2 pela matriz coluna 3, 1, 0. Você tem 2 por 3, mais 0 por 1, mais 1 por 0, vai dar 6. Tem a outra linha, 1 por 3, 0 por 1, 2 por 0, que dá 3. E tem 0 por 3, mais 0 por 1, mais 3 por 0, que dá 0. Então, depois de você fazer essa multiplicação de matrizes, você tem a quantidade de pontos de cada time. Então, aqui vemos uma aplicação de multiplicação de matrizes. E similar a esse exemplo, vocês podem ter, ou vocês podem dar mais exemplos aplicados em outras áreas. Eu coloquei aqui futebol porque, como eu mencionei, acho que todo mundo gosta de futebol e é mais fácil entender. Tá ok? Bom, vamos a estudar outras operações ou classes de matriz. A matriz transposta. Toda matriz você pode encontrar a transposta. E como que você encontra a matriz transposta? Você tem a matriz A, nesse caso formado por 2 linhas e 3 colunas. Como que você vai encontrar a transposta? É fácil, você pega a linha 1 e transforma em coluna 1. A linha 2 e transforma em coluna 2. Ou seja, é transformar linhas por colunas. E aí você obtém a matriz A transposta. E a ordem da matriz A transposta é 3 por 10. Ou seja, aqui muda. Se você começou com uma matriz 2 por 3 ou 3 por 5, a transposta vai ser 5 por 3. Então, não tem nada demais encontrar a transposta de uma matriz. E, finalmente, vamos a falar sobre a igualdade de matrizes. Quando que dissemos que 2 matrizes são iguais? Bom, a primeira propriedade que temos que ver, se nós falamos de matrizes iguais, tem que ter a mesma ordem, ou seja, as matrizes têm que ser da mesma ordem. E depois, cada elemento em cada posição tem que ser iguais. Então, por exemplo, temos 0, 2, 0 menos 2, ou A menos 2B, 2C, 3D, menos 1, 1, 5, 3. Para que valores de A
B, C e D, essas matrizes são iguais. Então, temos que A menos 2 tem que ser igual a menos 1, B tem que ser igual a 1, 2C tem que ser igual a 5 e 3D tem que ser igual a 3. E com isso, nós obtemos o valor de A, o valor de B, bom, que já valia 1, C e D. Em alguns exercícios, pode acontecer o seguinte, que eu te dou uma matriz A, formado, por exemplo, por A quadrado menos 2A, e a matriz B, o primeiro elemento, formado por A menos 5. Talvez você tenha que resolver uma equação de segundo grau para encontrar os valores de A. Tá? Então, é importante você estudar também essa parte. Se você ainda tem problemas, é bom você pesquisar e você entender bem números reais e equações que envolvem números reais. Bom, finalmente, eu vou formalizar esse conjunto M. Quem que vai ser o conjunto M? O conjunto M vai ser formado por todas as matrizes. Vou pegar todas as matrizes de ordem M por N, onde M pode ser qualquer número, N também qualquer número, e vamos colocar nesse conjunto M. Esse conjunto M não vai ser um simples conjunto, ele vai ter uma estrutura. Nós já vimos que é possível definir várias operações, mas nesse caso nós vamos usar a operação soma e a multiplicação por um escalar. Ou seja, temos duas matrizes e nós podemos somar. Temos uma matriz de um número, podemos fazer a multiplicação. Essas matrizes satisfazem algumas propriedades. Vamos estudar a próxima aula. Então, com algumas propriedades que nós vamos estudar, essa matriz ou esse conjunto M vai receber um nome, porque, como eu falei, esse conjunto M não é um simples conjunto, ele tem uma estrutura. E a estrutura que ele tem é a de um espaço vetorial. E, como comentei ao início da aula, o espaço vetorial é outro personagem principal da álgebra. E esse personagem principal nós vamos estudar com muito cuidado. Tá? Então, temos um primeiro exemplo de espaço vetorial. Então, um espaço vetorial é um conjunto, mas não é um conjunto só. É um conjunto onde tem duas operações e satisfazem algumas propriedades. Essas propriedades nós vamos estudar na seguinte aula. Bom, eu vou terminar por aqui. Espero que vocês tenham aprendido um pouco e espero que tenha sido proveitoso essa aula. Espero vocês na próxima aula.